Jacob August Riis nasceu no dia 3 de maio de 1849, na cidade de Ribe, Dinamarca. Ele foi o terceiro de 15 filhos. Seus pais eram Niels Eduard Riis, que foi professor e escritor de um jornal local de Ribe, e Carolina Riis, uma dona de casa. Aos 21 anos, em 1870, Jacob Riis migrou para os Estados Unidos em busca de mais oportunidades de emprego, visto que em sua cidade natal, Ribe, não haviam tantas. Ele queria ser carpinteiro. Riis desembarcou em Nova York no dia 5 de junho e, quando chegou, ele era apenas um dos inúmeros migrantes e imigrantes que chegaram nos Estados Unidos após a sua guerra civil, que ocorreu em 1861 até 1865. 24 milhões de pessoas se mudaram para as áreas urbanas, fazendo com que sua população aumentasse em cerca de 8 vezes. Após 5 dias nos Estados Unidos, ele conseguiu um emprego de carpinteiro, perto de Pittsburgh, na Pensilvânia. Poucos dias depois, tentou entrar no ramo de minerador, mas logo voltou com a carpintaria. Porém, logo depois já retornou para Nova York. Jacob Riis tentou diversas vezes se alistar no exército, mas em nenhuma delas foi bem sucedido. Infelizmente, Riis passou por maus bocados em seus primeiros momentos no país, inclusive tendo que morar e dormir nas ruas da cidade regularmente, até que, em um determinado dia, ele finalmente decidiu buscar outros ares, e foi quando decidiu ir em definitivo para Filadélfia, onde lá ele procurou a ajuda do consulado dinamarquês, seu país de origem. Ao chegar mais uma vez no estado da Pensilvânia, mas dessa vez na cidade de Filadélfia, Riis novamente decidiu trabalhar como carpinteiro. Porém, dessa vez ele se destacou bastante, pois seu serviço era barato e muito eficiente. Com isso, ele alcançou sua primeira estabilidade financeira, o que proporcionou uma tentativa de se tornar escritor. De começo, não deu muito certo, pois as revistas não aceitaram suas propostas. Então, Jacob Riis decidiu se arriscar como vendedor, algo que deu muito certo. Isso lhe rendeu ser representante oficial de vendas em Illinois. Infelizmente, Riis ficou doente, com febre e de cama, o que fez ele voltar a ser apenas um vendedor, mas dessa vez novamente em Nova York. Depois de se aventurar em diversas áreas de trabalho, Jacob Riis começou a sua tentativa, agora de maneira intensiva, de iniciar sua carreira no jornalismo. Ele já havia tentado ser escritor anteriormente, mas sem muito êxito. No entanto, dessa vez ele finalmente conseguira adentrar ao meio jornalístico, após aproveitar uma chance do New York News Association, que estava à procura de um estagiário. Riis acabou se destacando e conquistando cada vez mais seu espaço no jornal. Ele cobria sobre comunidades imigrantes, tanto as mais pobres como também as mais ricas. Devido ao seu trabalho, ele chegou ao cargo de editor em pouco tempo, mas infelizmente o jornal acabou falindo. Mas Riis não hesitou e acabou comprando o grupo. Com muito trabalho e dedicação, Jacob Riis conseguiu tornar o jornal independente e de referência. Em função disso, os antigos donos fizeram uma oferta para recomprá-lo, pagando 5 vezes mais do que Riis pagou. Dessa forma, ele pôde voltar para a Dinamarca para finalmente se casar com a sua amada, Elizabeth. Alguns meses depois, eles acabaram retornando para os Estados Unidos, novamente em Nova York. Riis trabalhou brevemente como editor no jornal Brooklyn News, até mudar de área no jornalismo. Ele decidiu se arriscar no jornalismo investigativo, trabalhando junto à polícia em uma assessoria de imprensa.
Foi trabalhando como repórter policial que ele chegou até a área das favelas dos Estados Unidos e acabou se interessando pela fotografia, além de ter se tornado um dos primeiros jornalistas reformistas. Jacob Riis queria mostrar como era a situação das favelas, a miséria, a condição de vida das pessoas e as dificuldades que elas passavam, mas ele queria mostrar isso além do que apenas com palavras. Ele até tentou desenhar, mas viu que não tinha muita vocação para isso. Até que uma simples invenção fez com que tudo mudasse: o flash de câmera. Dessa maneira, ele poderia fotografar os interiores escuros a qual ele visitava e escrevia sobre, pois foi então, em 1888, mais precisamente no dia 12 de fevereiro, que ele publicou a sua primeira foto com flash de uma favela dos Estados Unidos, em um relatório divulgado pelo jornal The Sun, de Nova York. No entanto, Riis não colocou seu nome em tal publicação. Depois disso, ele tirou inúmeras fotos de diferentes ocasiões, mas normalmente todas de madrugada. Em 1890, Riis decidiu compilar todas as suas fotos em seu primeiro livro, o How the Orange Half-Lives: Studies Between the Tenements of New York. Neste livro continham fotos nunca vistas antes, que apenas Jacob Riis tinha conhecimento, além, é claro, de descrições muito específicas e detalhadas do momento retratado. Algumas situações até eram inquietantes e perturbadoras, o que só aumenta o fato do brilhante fotógrafo que ele se tornara. Riis dedicou parte da sua vida a realizar diversas palestras, mostrando suas fotos e contando o que ele viveu. Essa também era uma forma de criticar e de mostrar para as pessoas a situação difícil que eram as favelas. Isso permitiu que mais gente conhecesse o seu trabalho e fez com que alguns deles até fizessem algo para resolver tais problemas retratados por Riis. É fato que Jacob Riis ganhou reconhecimento após publicar seu livro, mas não dá para negar que ele deixou um vasto legado, tanto para o jornalismo quanto para a fotografia. Ele foi um dos pioneiros do fotojornalismo investigativo, com suas fotos e descrições como forma de denúncia, crítica e dando voz para quem não tem. Riis foi responsável por começar a mudar o jornalismo estadunidense e também o jornalismo mundial.